Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma massa de bolo de pão de mel fofinha, super macia, aromática, com muito sabor. A gente vai fazer uma montagem aqui dessa massa de bolo de pão de mel com doce de leite e vai ser uma delícia e mais uma massa para a gente ter aqui no canal para você passar a usar aí nos seus bolos e ter cada vez mais variedades, tipos de massa diferentes e também entender como é que funciona a criação e a implementação de novos ingredientes para você criar massas de sabores diferentes aqui neste canal agora para você. Quem acompanha esse canal já há um bom tempo sabe que aqui eu sempre gosto de trazer as formas de como a gente pode construir massas de bolo diferentes, quais ingredientes a gente mexe, quais ingredientes a gente tira, a gente põe, e hoje a gente vai fazer mais uma massa de bolo de um sabor diferente para a gente poder estudar essa dinâmica e também ter mais uma variação para vocês poderem aplicar aí na casa de vocês, no ateliê de vocês, para vocês venderem, para vocês comerem. É uma massa amanteigada de pão de mel que fica super fofinha. A gente vai regar com uma calda, ela vai ficar super molhadinha e a gente vai rechear com doce de leite para finalizar. Dá para você fazer essa massa também em tamanhos menores e fazer em tamanho de pão de mel pequenininho. Você vai ver no final, eu dou a dica depois para você, caso você queira fazer dessa forma também. Para essa massa nós vamos utilizar os principais ingredientes que a gente utiliza para fazer uma massa de bolo amanteigado e a gente vai modificar alguns para a gente poder trazer os sabores que a gente quer. Então eu já vou começar falando agora sobre cada um deles e para que eles servem no preparo da nossa massa. Então o primeiro ingrediente que a gente vai ver aqui da massa do nosso bolo é justamente a farinha de trigo. E a farinha de trigo entra, como sempre, na massa de um bolo para ajudar a trazer estrutura e elasticidade. A farinha de trigo tem amido e a farinha de trigo tem o glúten, que é a proteína responsável por trazer estrutura e elasticidade para massas de pão, para massas de macarrão e para massas de bolo. Nas massas de bolo, como a gente sempre diz, são massas mais leves, mais fofas e que precisam menos desse glúten e precisam menos do desenvolvimento desse glúten. Por isso que eu falo aqui do glúten, mas sempre tem essa ressalva que é, ele vai estar sim no nosso preparo, mas ele vai estar bem menos desenvolvido, a gente não sova a massa do bolo, então a farinha de trigo entra para balancear a umidade da receita, porque por ser um ingrediente seco, por ter amido, e também traz um pouco dessa estrutura e dessa elasticidade proveniente do glúten que tem na farinha. O segundo ingrediente que a gente vai falar aqui, que vai estar dentro da receita do nosso bolo, é o mel. E o mel aqui entra como substituto do açúcar refinado. Como a gente está fazendo uma massa de pão de mel, a gente vai adicionar o mel e o mel vai substituir o açúcar que originalmente faria parte dessa massa, caso essa massa fosse uma massa amanteigada neutra. Então aqui nessa massa você não vai ver nenhuma adição de açúcar refinado, porque a gente vai utilizar duas fontes de adoçantes para trazer mais sabor para essa massa. Então a gente vai utilizar aqui o mel tem a função de adoçar e é um principal agente de sabor da nossa massa, por ser uma massa de pão de mel. A gente vai ver outros mais para o final, mas esse é o principal por ser uma massa de pão de mel. O segundo ingrediente adoçante que a gente vai utilizar nessa receita também é o açúcar mascavo. Aqui o açúcar mascavo vai entrar para adoçar, para trazer mais cor e sabor também. Caso eu quisesse utilizar também o açúcar refinado, ao invés do açúcar mascavo, eu poderia colocar metade mel, metade açúcar refinado, ou até mesmo só o mel, caso eu quisesse substituir essa outra parte de adoçante de açúcar por mel também. Aqui eu vou utilizar metade de mel, metade açúcar mascavo, que vai ajudar a trazer esse sabor e trazer mais cor para a massa do nosso bolo também. Em seguida a gente vai falar dos ovos, e os ovos nesse caso vão entrar para trazer mais umidade e vão agir também como agente emulsificante da massa, trazendo um pouquinho mais de gordura dentro das gemas. Por que só essas funções hoje? Porque não é uma massa que vá passar por nenhum processo de aeração. Então nós não vamos bater esses ovos para que eles inflem, não vamos fazer nenhum tipo de merengue, nenhum tipo de aeração. Eles só vão ser adicionados à massa, vão ajudar a trazer mais umidade, porque o ovo tem bastante umidade, vão ajudar a
emulsionar, trazendo um pouquinho mais de gordura que tem na gema dos ovos, e também vão ajudar a trazer um pouquinho de consistência, porque quando os ovos cozinham, eles coagulam e ficam mais firmes. É só você pensar num ovo cozido, ele fica bem durinho, então isso se reflete na massa do bolo também. Toda massa de bolo que leva ovos, os ovos entram também com essa função de trazer um pouquinho de consistência para a massa do bolo. É só você pensar também, um exemplo mais fácil de você enxergar isso é em um pudim. O grande agente que dá consistência em um pudim é o ovo, porque o leite condensado não consegue se manter naquela textura, o leite não consegue se manter naquela textura, o açúcar também não, então o que dá aquela consistência quase que gelatinosa e que é muito específica do pudim é o ovo, que quando cozinha em banho-maria no forno ganha aquela consistência depois de cozinhar e coagular. O próximo ingrediente que a gente vai ver aqui é a manteiga. Por ser uma massa amanteigada, este bolo leva manteiga, mas aqui na gordura a gente poderia utilizar outras fontes de gordura caso você quisesse. Poderia ser um óleo de canola, poderia ser um óleo de girassol, poderia ser um óleo de coco. E aqui nós vamos utilizar manteiga, que é uma gordura que traz muito sabor e que mantém essa massa um pouquinho mais bem estruturada, já que é uma massa que vai ficar fora da geladeira, então não precisa necessariamente ser um óleo. Caso fosse uma massa que fosse ser utilizada para um preparo de um bolo que fosse ficar na geladeira, daí talvez seja interessante a gente colocar metade óleo, metade manteiga ou só o óleo para que essa massa se mantenha fofinha mesmo numa temperatura mais baixa. Aqui a gente vai utilizar a manteiga vai trazer um alto teor de gordura, o que traz bastante sabor e ajuda a preservar a massa e fazer com que ela demore mais tempo para envelhecer, para ressecar. A gordura tem essa característica bastante presente nos preparos da qual ela faz parte. A manteiga aqui não vai ser diferente. Em seguida, vamos falar do leite. O leite aqui nessa receita entra com fonte de umidade, vai trazer também um pouquinho mais de teor de gordura, um pouquinho de proteína que tem no leite. Aqui é interessante que esse leite seja integral e ele vai ajudar a balancear a umidade da nossa receita. Se fosse uma massa de bolo com um sabor de frutas, de repente esse leite poderia ser totalmente substituído por um suco de frutas. Aqui também é nesse ingrediente que a gente consegue substituir parcialmente por um pouco de algum licor, por outra fonte de líquido que a gente queira adicionar aqui, é aqui. Aqui eu vou utilizar apenas o leite, que entra assim com sabor neutro, porque ele não vai agregar com tanto sabor, mas ele traz um teor de gordura por conta de ter gordura na composição do leite e vai ajudar a balancear a umidade da nossa receita também. Outro ingrediente que nós vamos utilizar aqui nessa receita é o fermento em pó químico. O fermento em pó químico entra como agente de crescimento da nossa massa. Ele reage com o calor e com a umidade, então é ele que vai deixar a nossa massa expandir no forno quando ele começar a assar e vai deixá-la com uma textura mais fofa, principalmente numa massa como essa, onde a gente não tem aeração nenhuma, é uma massa apenas misturada, que é onde a gente utiliza um método de adição, a gente vai adicionando os ingredientes, vocês já vão ver isso daqui a pouco, eu já estou adiantando o método de preparo, mas é porque como a gente está falando do fermento aqui, é importante vocês entenderem que, principalmente em massas como essa, se você quer uma massa que tenha uma textura um pouco mais fofa, é importante que o fermento entre quando não tem nenhum tipo de aeração já no próprio modo de preparo deste bolo. E por último, a gente vai utilizar 3 ingredientes, 3 especiarias que vão entrar aqui para trazer mais sabor para o nosso preparo, para o preparo da nossa massa de bolo pão de mel. Na verdade, nenhum desses ingredientes são obrigatórios, mas eu coloco porque eu acho que traz um sabor, um aroma e deixa a massa muito rica em sabores. Então a gente vai colocar canela em pó, cravo em pó e noz moscada em pó. Aqui você pode criar e colocar outras especiarias caso você queira, ou tirar alguma dessas caso você também prefira. O importante numa massa de pão de mel é ter mel. As especiarias, o açúcar mascavo é uma questão opcional, você pode escolher aí como trabalhar e é até divertido porque cada um vai criar a massa da maneira como preferir. Essa que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou colocar essas 3 especiarias que vão ajudar a trazer mais sabor e mais aroma para o nosso preparo. O modo de preparo dessa massa, como eu já adiantei agora há pouco para vocês, é muito simples e você não precisa nem de batedeira para fazer. A única coisa que você vai precisar aqui é um bowl, um recipiente e um fouet ou uma espátula de silicone. A gente vai começar misturando aqui os ovos
com a gordura e os açúcares. Então a gente vai colocar a manteiga derretida nesses ovos, o açúcar mascavo e o mel, e a gente vai misturar tudo isso muito bem, apenas até todos esses ingredientes se misturarem e se juntarem. Depois a gente vai adicionar a farinha de trigo com as especiarias e o fermento. Vou colocar uma parte disso nessa mistura, vou misturar até começar a homogeneizar, em seguida eu adiciono o leite e aí então o restante da farinha. Isso daí é para a gente poder adicionar os líquidos e os secos alternadamente para ficar mais fácil da gente misturar, mas não tem uma obrigatoriedade. Se você quer dizer adicionar todos os líquidos, misturar e depois adicionar todos os secos, você pode. Se você quiser adicionar todos os secos e misturar, vai ficar um pouquinho rígida essa massa, mas aí você vai adicionando os líquidos e ela vai voltando. O importante aqui é você misturar todos os ingredientes até que eles se misturem por completo, a massa fique homogênea, sem você bater demais, principalmente depois da adição da farinha de trigo. Quanto mais a gente bate uma massa de bolo, depois que a farinha de trigo já foi adicionada, mais você desenvolve o glúten, a proteína do glúten que tem nessa farinha de trigo, mais pesada ela fica e aí depois de assada você vai obter uma massa de bolo muito pesada, muito solada, com pouca leveza. Então a farinha de trigo em massa de bolo, em geral você adiciona, misturou, homogeneizou, parou de mexer. Feito isso, a gente vai dividir essa massa em duas partes iguais e vamos levar para duas formas de 20 centímetros de diâmetro. Isso é o que eu estou fazendo neste vídeo. Se você quiser, você pode utilizar formas diferentes, tamanhos diferentes e formatos diferentes. Aqui nesse vídeo a gente vai fazer duas assadeiras, duas formas de 20 centímetros de diâmetro redondas. Isso vai dar duas camadas de massa finas. A gente não vai cortar cada uma delas. Caso você queira um bolo mais alto, é melhor você fazer essa receita em duas formas de 15 centímetros, aí vão dar dois bolos um pouco mais altos. Aqui vão dar camadas realmente bastante fininhas, a gente não vai fatiar essas camadas, a gente vai só sobrepor uma na outra e fazer a montagem de um bolo mais baixo. Essa montagem, inclusive aqui, é só para a gente finalizar o vídeo com o bolo pronto, porque a minha ideia aqui é você aprender a fazer a massa desse bolo, que inclusive é uma massa super prática para você ter aí na manga, para você fazer rapidinho e ela fica realmente muito boa. Mas você pode utilizar ela da forma como você preferir. Então aqui a gente vai fazer em duas formas de 20 centímetros de diâmetro, untadas com manteiga, passadas com farinha, e vamos levar para assar em forno médio, mais ou menos 160 graus. E aqui foi rápido porque tem pouca massa na forma, então demorou aproximadamente aí uns 25 minutos para assar. Aqui eu fiz em tamanhos pequenos, em forminhas pequenas também, só para vocês verem que é possível fazer essa massa em forminhas menores, como se fosse realmente um pão de mel. Essa massa não tem as mesmas características das massas de pão de mel tradicional. Ela é bem mais leve porque ela é uma massa de bolo, não é tão pesadinha quanto a massa de um pão de mel. Então, caso você queira fazer pão de mel com essa massa, eu sugiro que você asse ela um pouquinho mais para deixar ela um pouquinho mais bem estruturada, mais firminha, e que você de repente utilize aquelas formas de acetato para pão de mel ou para bombons daqueles grandões assim redondinhos, que são chapados em cima, para que você consiga rechear com essa massa, porque se você quiser rechear essa massa e banhar no chocolate, talvez ela seja leve demais para você conseguir banhar, o chocolate vai ser pesado e vai acabar desmanchando essa massa. As formas de acetato são aquelas mesmos tipos de forma que a gente utiliza para fazer bombom, utiliza para fazer ovo de Páscoa, e aí você pode fazer da forma como você preferir. É só uma sugestão. Terminou de assar, eu gosto de desenformar o bolo, independente de ser esse ou outro, mas eu gosto de desenformar ainda morno. Então deixo dar uma leve esfriada e em seguida já desenforma. Por quê? Porque quando ele ainda está morno, é mais fácil você desgrudar ele do fundo por conta da sua camada de manteiga e farinha que está untando ali a forma estar ainda fluida, quente, derretida. Depois que aquilo esfria por completo, ela seca, a manteiga volta a ficar mais rígida e aí é um pouco mais difícil de você soltar. Como você pode fazer para soltar, caso você prefira deixar esfriar completamente? Pega a forma com o seu bolo, passa na chama do fogão, acende a boca do fogão, passa encostando assim no fogo uns 5 segundinhos, desliga o fogo e aí você já consegue desvirar o bolo com muita facilidade, tá? Se você fizer direitinho, sai sem problema nenhum. A gente desenforma esse bolo e aí a gente vai passar para a montagem. Para fazer a montagem desse bolo, eu vou utilizar uma calda de mel e doce de leite. A calda de mel é muito simples de ser preparada.
a gente vai utilizar água, mel e açúcar refinado. A gente vai juntar esses 3 ingredientes e levar para a panela até o açúcar e o mel se dissolverem na água, a mistura começar a ferver, desligou, tá pronto. Essa mistura você pode fazer enquanto o bolo está assando, deixar esfriar para na hora da montagem a calda não estar tão quente e não ter perigo de desmontar o seu bolo. A massa do bolo, depois de desenformada, deixa ela esfriar bem para fazer a montagem também, a gente montar com os elementos inteiros e bem frios. E o doce de leite você pode escolher o que você preferir. Já ensinei a fazer doce de leite nesse canal, você pode fazer doce de leite com leite condensado, cozinha na pressão, depois tira. O doce de leite que você mais gostar. Aqui o foco de hoje era a massa do bolo pão de mel e o doce de leite vai entrar para compor a montagem, mas não é o nosso foco ensinar a fazer esse doce de leite aqui agora. Então nós vamos colocar uma camada de massa. Aproximadamente 100 gramas de calda é o suficiente para cada camada de massa, coloca 100 gramas de calda ali. Pode pesar, aqui no vídeo eu não pesei porque eu já tenho uma noção de que essa concha que eu uso tem mais ou menos umas 90 gramas, 80 gramas, então eu coloco uma concha, coloco mais um pouquinho depois. E vou colocar o doce de leite utilizando um bico 1M, que é aquele que sai uma estrelinha assim, que você consegue fazer umas rosetas no bolo, é esse bico que eu estou utilizando para rechear. E eu vou rechear pingando o doce de leite em toda a borda, depois vou indo para o centro até fechar lá no meio, porque isso vai me dar um aspecto bonito ao redor do bolo depois de montado. Terminou de colocar o recheio aí em toda a superfície dessa camada de bolo, a gente vai colocar a outra camada de bolo virada de ponta cabeça, porque a parte mais retinha vai ficar para cima. E aí a gente vai jogar essa calda sobre a massa do bolo novamente e terminar de cobrir o bolo com o doce de leite também pingando na superfície para deixar com um acabamento bem legal. Outra dica, se você quiser, você pode furar essa massa com o garfo para a calda penetrar melhor, caso você queira. Já que a gente não fatiou essa massa, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo são levemente mais impermeáveis do que quando a gente fatia a camada de bolo e fica em contato diretamente com o miolo, que consegue sugar melhor a calda. Então, se você quiser, você pode furar as camadas de bolo com garfo para que a calda penetre bem. E aí, terminei de colocar o doce de leite na superfície, você pode, de repente, polvilhar um açúcar de confeiteiro, jogar um granulado, como eu fiz aqui, enfim, a decoração fica ao seu critério e o uso dessa massa também. Pode ser utilizado para fazer bolos decorados de pasta americana, para fazer pão de mel mesmo, recheado com chocolate em volta e tudo. Pode ser para outras montagens de bolo, como essa aqui, naked, que a gente fez aqui hoje. É uma massa para você utilizar como você quiser e ela fica extremamente saborosa. Eu gostaria que você testasse aí na sua casa, no seu ateliê, e me dissesse depois o que você achou, porque ela realmente fica muito boa. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Entra no meu grupo do Telegram, clicando aqui embaixo tem o link do grupo do Telegram, onde eu posto dicas de receitas, técnicas de confeitaria e apostilas com as medidas dos preparos passados aqui neste canal. Inclusive, quer uma boa receita de doce de leite? Vou deixar uma receita de doce de leite feita com leite condensado, bem prática, não é com leite igual eu ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar na apostila lá no grupo do Telegram, junto com as medidas dessa receita feita aqui hoje. Então a gente se vê no próximo vídeo, todas as quartas e sábados ao meio-dia. Um beijo para todo mundo, me segue nas redes sociais e até lá.